Bom dia a todos. Mais um domingo, né? Mais uma oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus. A gente está estudando o Evangelho de Mateus na sequência dos versículos. Eu sempre gosto de frisar que a melhor maneira de estudar o Evangelho é dessa forma, porque a gente consegue entender a pedagogia do próprio Cristo, né? De que forma ele desenvolveu cada tema, porque ele aborda um tema, depois ele deixa aquele tema um pouquinho parado, vai falando outras coisas que facilita a compreensão, volta para o tema de novo, fortalece a informação e com isso a gente vai compreendendo com mais facilidade o próprio Evangelho. Então, e é sempre bom assim, quando a gente fica salteando para um lado e para o outro, a gente cria teorias, cria teologias, cria coisas que muitas vezes vão contra o que o próprio Cristo falou. A gente vê que é muito comum, a gente vê que surgirem novas teologias que são baseadas em mistura de versículos do Novo com o Velho Testamento, da carta de Paulo com passagens do Evangelho, e a pessoa consegue, misturando tudo isso, falar o que quer. Criar teologias que vão contra, muitas vezes, a pregação do próprio Cristo de forma intencional, né? Então, vamos lá ao texto de hoje, que é os versículos 23 e 25 do capítulo 19, e eu vou ler aqui os versículos para todos se localizarem. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. O interessante é a gente observar aqui que ele diz que é difícil, não é impossível. Tá? As pessoas que gostam de dizer, o rico não entra, não, é difícil. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Porque quando Jesus... A gente vai entender aqui, dentro da cultura judaica, a posição do rico em relação ao reino dos céus e a posição do pobre em relação ao reino dos céus. Por isso, desse espanto dos discípulos de Jesus, judeus. Jesus judeu, os discípulos judeus, uma cultura judaica, o Velho Testamento, as leis judaicas que encaminhavam muito para um tipo de entendimento. Jesus, ele vem romper com várias coisas e mostrar uma nova interpretação da lei. E aí os discípulos ficam assustados, mesmo eles que estão aqui, há quase já há 3 anos andando com Jesus, eles ficam assustados, porque Jesus estava quebrando paradigmas. E aí eles ficam naquela dúvida, né? Os versículos 23 a 30 tem paralelo em Marcos, capítulo 10, versículo 23 a 31, e Lucas, capítulo 18, versículo 24 a 30, que são os sinóticos, né? O que a gente chama de evangelho sinótico. São evangelhos que você pode botar lado a lado, que eles têm textos muito parecidos. Todos eles baseados em Mateus. Eu gosto sempre de frisar isso. Mesmo com a teologia moderna dizendo que o primeiro evangelho é de Marcos, não tem mínima lógica disso. Marcos é um evangelho pequeno, um evangelho cheio de lacunas. Não ouviu o Cristo, porque ele não foi discípulo de Jesus. E aí Mateus, o que estava ao lado de Jesus, copiou de Marcos, que não estava. E o evangelho de Mateus é o mais completo de todos. Então, só por aí a gente já vê que tem alguma coisa errada nessa teologia aí desse que Marcos seria o primeiro, né? O versículo 24 é o coração do ensino apresentado nessa sessão. Tanto na tradição judaica como na tradição cristã antiga, pode-se notar certa aversão pelas riquezas materiais. Alguns dos salmos ilustram o contraste entre os pobres, piedosos e os ricos que perseguem aqueles. Salmo 9, capítulo 18, Salmo 10, capítulo 9, Salmo 12, capítulo 5, 34, capítulo 6 e mais alguns por aí. No Novo Testamento, a epístola de Tiago volta especialmente contra os ricos. A gente pode ver no capítulo 2, versículo de 1 a 7, capítulo 5, versículo de 1 a 6, onde Tiago, na epístola dele, faz críticas aos ricos. O chamado Cântico de Maria, em Lucas, capítulo 1, versículo 53, louva a Deus, porque o Senhor encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. A gente vai observando que no Evangelho, eles vêm falando certas coisas que vão contra alguns princípios do próprio judaísmo. A passagem de Apocalipse, capítulo 18, versículo 20, demonstra um espírito idêntico. Então, em várias passagens do Novo Testamento, tem algo falando contra o rico, de alguma forma, e a favor do pobre. E no Velho Testamento, existem algumas passagens também sobre isso. A gente não pode, somente lá nos Salmos, falando alguma coisa sobre isso.
Difícil entrar no rico no reino dos céus. Por outro lado, lembremos de que, geralmente na cultura judaica, as riquezas materiais eram consideradas evidências de bênçãos de Deus. A gente vai encontrar isso em Jó, capítulo 42, versículo 10, e Eclesiastes, capítulo 44, versículo 6. Riqueza significava evidências das bênçãos de Deus. A gente tem hoje uma teologia que a gente chama teologia da prosperidade, que são de algumas igrejas pentecostais, nossos irmãos evangélicos, que também tem essa mesma visão. Se você é rico, você é abençoado por Deus. Se você é pobre, não. Estamos ferrados. Né? E o pior de tudo isso é que você olha para Jesus, era pobre. Os discípulos eram pobres. Então nem Jesus nem os discípulos eram abençoados de Deus. É uma teologia, assim, que saiu do segundo avivamento da igreja evangélica americana, se expandiu pelo mundo, né? A gente sabe o americano, a visão bastante capitalista. Isso, de alguma forma, não deveria ter ocorrido, mas contaminou a visão do evangelho. Não estou falando nada contra o capitalismo, não, até porque eu sou capitalista, eu sou a favor do capitalismo. Mas contaminou o evangelho, e aí eles falaram que se você é rico, você está bem com Deus, se você não é, você não está. Gente, não tem lógica isso. Jesus fala, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Ele fala isso. Ele se diz pobre. E pelos relatos a gente vê da pobreza, a gente vê um que tinha um pouco melhor condição era Pedro, que eram donos de barcos, e João e Tiago também eram filhos de proprietários de barco que abandonaram tudo e foram seguir Jesus. Os outros todos pobres. Ah, Mateus era cobrador de impostos que abandonou tudo e foi para a pobreza. Mas não tem lógica a teologia da prosperidade nessa visão judaica de evidências de que o rico é abençoado por Deus. A gente vê ricos aí que são déspotas, que roubam de todo mundo, que prejudicam todo mundo e são abençoados por Deus. Qual é a lógica disso, né? Usualmente, o judaísmo representado pelos rabinos procurava achar um lugar entre essas duas ideias contrárias. Porque eles têm duas ideias. Né? O abençoado dos pobres e o abençoado dos ricos. Tem duas ideias aí. E os rabinos ficavam ali dançando, tentando. Porque os rabinos também, a gente não pode esquecer que os rabinos eram a classe alta do judaísmo. Eram ricos. Então, eles tinham que estar bem com o povo e, ao mesmo tempo, falar bem deles mesmos. Nota-se da mesma maneira que a pobreza usualmente era considerada uma evidência do castigo de Deus. Isso dentro da visão judaica. E dentro de alguma visão cristã hoje se vê isso também. Todavia, o judaísmo também ensinava que as riquezas expõem o indivíduo às tentações e ameaças contra a sua vida espiritual. Que é uma verdade. Quanto mais facilidades você tem, a maior a probabilidade de você enveredar por um caminho que não é adequado. Aumenta a possibilidade da queda. Não é um determinante que você vai cair porque tem dinheiro, mas aumenta muito a possibilidade. O versículo 24, que vem da tradição judaica, serve de exemplo disso. Que quando Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente vai continuando aqui. Nesta passagem, pelos ensinos de Jesus, bem como nos textos de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 24, Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21, parece-nos que ele concordava com os autores que tinham receio das riquezas e dos poderes conferidos pelos bens materiais. A gente observa que Jesus, ele expressa também essa preocupação, em outras passagens, do que a riqueza pode fazer na vida do homem. Ele expressa essa preocupação. Naturalmente que não temos a definição de quanto dinheiro ou de quantas propriedades constituem a riqueza. O Velho Testamento, nem o Novo Testamento, fala disso. Fala em riqueza. O que é riqueza? E a riqueza, se a gente olhar pela nossa própria perspectiva, cada um tem um valor de cifrão do que é ser rico e o que não é. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, quem ganha acima de 3 mil é classe média. A pessoa não consegue nem viver direito, é considerada classe média. Então, depende da tua perspectiva. Depende da tua perspectiva.
As riquezas, por muitas vezes, se não sempre, servem de obstáculo à vida espiritual. Porque facilidade abre as portas para facilidade. E aí o risco aumenta muito. A história de Zaqueu, narrada em Lucas capítulo 9, versículo de 1 a 10, mostra que mesmo um homem rico pode tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus. Zaqueu, rico. Jesus diz que a salvação tinha entrado naquela casa quando ele recebe Jesus. Considera ele como um discípulo. E era rico. Mas o que diz, qual é a diferença dele rico para os outros? O coração. Compreende-se, portanto, esse ensino de Jesus de modo relativo e não de modo absoluto. Jesus não está dizendo que é absolutamente proibido um rico entrar no reino dos céus. Ele diz que é relativo. Existe a possibilidade da riqueza impedir. Como existe a possibilidade da pobreza impedir muitas pessoas de entrar no reino dos céus. Por ser pobre é revoltado, por ser pobre é orgulhoso, por ser pobre começa a roubar. Tem rico que rouba também. Mas os dois criam obstáculos, de formas diferentes, mas os dois podem criar obstáculos. A abundância de riquezas materiais tende a obscurecer os alvos e os anelos espirituais e a corromper a moral. Porque às vezes a pessoa, ela se apega tanto no dinheiro que ela esquece do que é mais importante, que são os valores espirituais. Os valores morais. E aí começa a cometer deslize, aceita um aqui, leva uma vantagem aqui, leva uma vantagem ali, quando percebe, se perdeu. Se perde mesmo, gente. Se perde mesmo. Porque quanto mais possibilidade você tem de alguém te oferecer alguma coisa, maior é o teu risco. E as pessoas falam, mas para todo mundo tem um preço. A gente vê que tem muito, se fala muito disso, todo mundo tem um preço. Graças a Deus eu não encontrei o meu ainda. Porque quando eu trabalhei me ofereceram muita grana, muito dinheiro, muito, assim, não é pouca coisa, muito dinheiro. E eu sempre disse não. Dinheiro de... Os outros que aceitaram comprar 3 apartamentos no semestre e o outro comprar no... Só eu ganho dinheiro. Eu falo, aqui na minha área não entra não. Não vai entrar. Porque é fácil. Todo mundo tem preço. Todo mundo que não tem caráter. Se você tiver caráter, não existe preço. Os valores são inegociáveis. E a gente tem que ter isso na cabeça. Então vamos lá. Jesus fala, em verdade vos digo, né? Quando ele entra na questão do camelo. A busca, a posse e a tentativa de amealhar dinheiro e as coisas que podem ser adquiridas com dinheiro não são coisas que absorvem muito esforço. E a experiência são coisas que absorvem muito esforço. E a experiência demonstra que para muitas pessoas, rápido e facilmente, essas coisas se transformam em deuses. Porque, gente, não é errado você querer conforto, você querer melhorar de vida, você querer progredir, você querer ter uma vida estável, ter carro, casa, não é errado. O problema é quando essas coisas dominam a tua vida e passam a ser o teu ponto central. Esse é o problema. Por isso é que Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24. Quando se fala em senhores, a gente tem que entender a linguagem judaica da época. Porque quem é que eram chamados de senhores? Aqueles que tinham escravos. E na lei judaica, um escravo ele não podia servir a 2 senhores. Ele servia uma única casa. Então Jesus faz uma analogia com isso. Você não pode servir 2 casas. E aí ele faz uma referência a Deus e ao dinheiro. Que em algumas traduções usa Mamon, que é o Deus da riqueza. Então, ele deixa claro isso. Porque você, para atender um, você vai aborrecer o outro. Não tem como. A lei judaica não permitia.
Porque o judeu tinha escravo, gente. O judeu tinha escravo. E todos os povos daquela época tinham escravos. Principalmente eles pegavam muitos os gregos, os romanos pegavam os gregos para servir de educadores de seus filhos, que eram muito cultos. E aí ele não podia servir uma outra casa, era proibido. Então, tudo que Jesus fala, existe uma lógica dentro da cultura judaica. A palavra riqueza, da tradução Almeida atualizado, e mamon, da Almeida comentada, são sinônimos. Antigamente falava mamon, hoje nas atuais já se fala riqueza. Eu sou a favor de deixar a linguagem antiga. Isso explica o porquê, o que é mamon. Se atualizou, tudo bem, mas não muda o sentido. Essa última transliteração de uma palavra semítica, provavelmente caldaica, mas que também era usada no siríaco e no púnico, e que significa riquezas. Mamon, no siríaco, a língua que Jesus falava era o aramaico, com a mistura do hebraico com o siríaco. Então, traz-se muito da cultura, então era uma palavra utilizada, que tinha a ver com isso, que foi introduzida dentro do povo judeu, e então eles usavam bastante mamon como símbolo, né? Provavelmente é vocábulo de origem mitológica, como se for a designação de um deus, o deus das riquezas, como Plutão na mitologia grega. O modo de Jesus usar a palavra fez alusão à personificação de Mamon, indicando o deus das riquezas como possível senhor dos homens. Quando a riqueza passa a ser o senhor da tua vida. Você vive para progredir, vive para ganhar dinheiro, vive como o teu principal objetivo é ficar rico. Aí tem alguma coisa errada. Você esquece Deus, você esquece os amigos, você esquece alguns valores morais, porque riqueza está em primeiro lugar. Precisar pisar no pescoço de alguém, você vai pisar. Aí começa a ver o que a gente encontra hoje muito dentro das empresas, uma guerra, uma luta por posições, onde um sabota o outro, um tenta tomar o lugar do outro porque quer, se tem uma vaga, eu não vou para essa vaga pelos meus méritos. Quando eu sei que existe uma vaga que eu vou poder concorrer, eu começo a denegrir todo mundo que está concorrendo comigo. Tem empresas que estimula isso, que quer vencedores. Mas a que preço, né, ser vencedor? Eu não considero uma pessoa que consegue crescer com isso um vencedor. Ele é um perdedor diante da vida. Mas é a empresa que estimula isso. Mamon. O servo desse Deus, em realidade, não passa de um escravo. E é justamente por essa razão que jamais poderia servir ao Pai Celeste. Ou você serve a Deus ou você serve a riqueza. Eu vou servir a Deus, mas vou melhorar de vida dentro do possível. É a minha segunda opção. Não é o meu principal objetivo. Ok. Agora, quando o teu principal objetivo é a riqueza, não tem como você servir a Deus. Não tem como. Se o teu objetivo principal é riqueza, não tem como servir a Deus. Jesus deixa isso bem claro. Em última análise, os ricos são servos ou escravos desse Deus. E assim dificilmente poderão entrar no reino dos céus. É o que Jesus diz. O rico, quando ele é servo, ele passa a ser escravo da riqueza, está vedado o reino dos céus para ele. É incompatível. É incompatível. Jesus diz, é difícil, desde que você não se torne um servo. Se você se tornar um servo, passa a ser impossível. Porque aí a riqueza está em primeiro lugar. Seu dinheiro, gastam todo o seu tempo servindo a esse Deus. Seu dinheiro leva-os a pensar nas coisas terrenas e a ignorar as coisas celestiais. E aí a pessoa começa a tirar o foco de tudo que é espiritual, tudo que é celestial, tudo que é melhora do ser humano. Porque a pessoa que tem um foco espiritual, ele passa a ter empatia, ele olha para o outro, ele ajuda dentro do que está dentro das possibilidades, ele passa a ser uma pessoa diferente. E essas pessoas que só pensam na riqueza, tudo ela bota na ponta do lápis, se vale a pena ou não. Porque mesmo a amizade dessas pessoas é investimento. Mesmo a amizade é investimento. O que a pessoa pode me dar de volta? Eu, até essa semana, estava na academia, eu vi uma pessoa falando
de um treinador que está montando uma outra academia. Aí a pessoa foi falar com ele, aí a pessoa falou, pô, todo mundo sabe que ele só fala com quem tem dinheiro, que pode virar aluno dele. Degradante, né? A pessoa só fala com quem tem dinheiro, o resto ele trata mal. Porque o nível de amizade tem no que você pode me dar de retorno. É difícil, né, gente? Ser assim, gente. Mas cada um escolhe o seu caminho, né? E depois reclama dos resultados, né? Que vai encontrar nesse caminho. Por causa do seu dinheiro, eles compram coisas de que não precisam, que talvez sejam mais más e prejudiciais. Seu dinheiro empresta prestígio na comunidade em que vive, e eles usam desse prestígio ou influência a fim de escapar à lei quando incorrem em erro. A gente vê na passagem anterior que a gente estava estudando, aqui no capítulo 19 mesmo, quando aquele rico, jovem rico, queria encontrar o reino dos céus, e Jesus fala, vende tudo que tem e me segue. Aí, que ele pensou, pô, o dinheiro me dá prestígio, me abre portas. Não, ele abandona Jesus. E aqui ainda fala uma coisa mais grave. O dinheiro cria a impunidade. Você já viu algum poderoso preso? Porque eles compram todo mundo. Eles conseguem os maiores advogados que têm esquemas. É muito difícil, gente. Então isso é muito complicado. Não podemos levar isso para a naturalidade, normalidade. Isso não é normal. Para obter aquilo de que precisam ou aquilo que desejam, alguns ricos usam do seu dinheiro para subornar a outros. O Brasil é o rei do suborno, né? Tudo no Brasil tem um jeitinho. Tudo tem um preço. Né? Não falando de Brasil, mas ontem eu vi uma notícia. Todo mundo sabe do massacre que está tendo lá no Irã, né? Por causa das manifestações. Já se fala em mais de 20 mil mortos. Eles estão vendendo os corpos aos familiares para poder enterrar. 6 a 7 mil dólares. Senão você não enterra. É o fim do mundo, gente. Você mata e depois fala assim, quer enterrar teu parente? 7 mil dólares. É um absurdo. Você vê que é a degradação total do ser humano. Além de cometer o assassinato, ainda vendo o corpo. Seu dinheiro lhes confere poder político e eles abusam desse poder. Por isso as pessoas falam que a classe política é uma das mais corruptas que existem. É totalmente corrupta? Não, tem seres que não são. Mas a grande maioria já vai para lá por causa do sistema. Já entra no sistema. Isso é muito difícil, né? O dinheiro é um Deus que ignora o clamor dos pobres pedindo justiça e que só dispensa os seus benefícios àqueles que têm mérito monetário, cujo padrão e posição são determinadas pelo seu poder financeiro. Porque eles acabam fechando um ciclo onde não deixa ninguém entrar. Porque o passaporte para entrar é grana. Então fica vedado para todo mundo que não tem. Jesus está falando disso, gente. Ele está falando disso. Por causa do dinheiro, os homens se tornam lascivos, inflexíveis, destituídos de misericórdia, orgulhosos, violentos, ávaros, independentemente das regras sociais. Esquece-se de Deus e dos homens, esquece-se que fatalmente morrerão e vivem tão somente em função das considerações deste mundo. Tais homens encontrarão dificuldades para entrar no reino dos céus. Gente, quando a gente vai estudar aí a obra do Kardec, a Revista Espírita, eles têm relatos e relatos de ricos, de reis, rainhas, que chegam no mundo espiritual e se deparam com uma verdade que é extremamente dolorosa. De que o dinheiro lá não vale nada. Vale nada. A gente, nos trabalhos mediúnicos, a gente recebe espíritos em situações calamitosas que tinham muito dinheiro. E que são revoltados, muitas vezes, contra o próprio Cristo, porque receberam informação de que doando para obras de caridades da igreja ou de qualquer
linha do cristianismo, teriam o reino dos céus. E quando se deparam no mundo espiritual, tem o reino do umbral para eles. Sofrimento puro. Jesus fala, a cada um será dado segundo as suas obras. Ele não disse do dinheiro dado, fala nada disso. E a gente traduzindo melhor, a cada um será dado conforme as suas realizações. O que você realiza, você recebe de volta. E aí essas pessoas ficam abismadas no mundo espiritual porque não conseguem entender que tudo que fizeram não teve valor. Que eram negociantes das amizades, negociantes da fé, e que isso não leva ninguém a lugar algum, né? Na literatura judaica, há a declaração que nem em seus sonhos um homem vê uma palmeira de ouro ou um elefante passar pelo fundo de uma agulha. O termo original não é o camelo, é o elefante. Jesus adaptou. Porque o camelo é maior do que o elefante em altura. As referências do elefante a passar pelo fundo de uma agulha encontra-se tem uma passagem aqui no Beracote, folha 55, versículo 2, e tem outras passagens aqui, onde a gente vai encontrar nos comentários do Velho Testamento falando sobre isso. Tá? Alguns mísseis, alguns evangelhos antigos, ou mais recentes, né? Por exemplo, o Mi 59, do século XII, depois de Cristo, e algumas traduções armênias dizem cabo ao invés de camelo, o que no grego representa uma pequena modificação do termo, porque camelos para camilos. Sem dúvida, essa mudança teve por finalidade diminuir a impossibilidade do ato, porque o termo correto é camelos. E aí alteraram para camilos. Camilos é o cabo, feito a partir do pelo do camelo. Mas, de qualquer maneira, um cabo grosso passar numa agulha não vai passar. E a agulha que se refere, botei até aqui no coisa, vocês observam aqui. Aqui é a porta principal, onde entrava a carga, e tem a porta que a gente chama de agulha. E tinha outros lugares nos muros laterais que eram pequenas passagens, onde só entrava o homem a pé. Porque, em caso de guerra, dificultava as tropas invasoras chegarem. E os portões principais eram sempre cerrados. Só se abria quando chegava caravana com mercadoria, que eles abriam o portão grande para as pessoas entrar. Eram portões grandes com pequenas passagens para o ser humano entrar. O camelo tinha dificuldade de passar nas portas pequenas, então tinha que se abrir a grande. Jesus está usando mais uma vez referência à cultura judaica. Sem dúvida, essa mudança teve diminuído a impossibilidade. Porém, não é menos impossível passar um cabo pelo fundo de uma agulha do que fazer passar por ali um elefante ou um camelo. Você pega um cabo grosso, uma agulha, você não vai passar de jeito nenhum. A dificuldade é a mesma. Aí, alguns foram mudando, de camelo para camelo, diminui um pouco, e a coisa foi se adaptando com o passar do tempo. A mensagem do texto é clara. Os indivíduos de mentalidade materialista que consomem a vida procurando adquirir bens materiais só encontram satisfação nas riquezas ou na busca das mesmas. O materialista, ele só tem satisfação no dinheiro, nas riquezas, nos bens. O foco dele é material. E somente em casos raríssimos é que chegam a importar-se com as questões espirituais para encontrar a vida eterna. O materialista, normalmente, ele não está nem aí para a vida eterna. Raríssimos os casos. No entanto, seria um erro aplicarmos o texto somente aos ricos, porquanto o materialismo tem realizado a sua devastação moral até mesmo entre os pobres, como também entre pessoas que contam com muitos bens materiais. Tanto o pobre quanto o rico pode ser materialista. Pode ter uma visão só da matéria. Quando Jesus diz da dificuldade, porque, claro, o rico, pelas facilidades, a dificuldade é muito maior. Mas o pobre pode ser também, gente. Pode ser também. Interpretação espírita dessa metáfora, né? Não é a impossibilidade absoluta. Jesus não diz que é impossibilidade. Ele não diz isso. Não é absoluto isso. Ele diz da possibilidade.
da dificuldade. Mas ele não diz que é impossível. É dificuldade moral real, porque a dificuldade aí é moral, gente. Uma dificuldade moral. Não é o dinheiro ou a falta de dinheiro, é uma dificuldade moral que o indivíduo tem de lidar com a vida, do que ele elege como a coisa principal da vida dele. Tem rico que elege a coisa principal da vida dele a riqueza, e tem rico, tem pobre que faz a mesma coisa. Depende da maneira de pensar, do coração de cada pessoa. Quanto maior o apego, maior o sofrimento do espírito. Quanto mais apegado à matéria, mais sofrimento ele vai ter. Porque ele nunca está satisfeito. Eu me lembro do Hermógenes, professor Hermógenes, que era a pessoa que trouxe yoga para o Brasil. Ele falava uma coisa interessante. Ele falava que a pior coisa que tinha para a pessoa era o apego material. O que a pessoa fazia? Ele falava, a pessoa, o sonho da vida dela foi, vou ser feliz quando eu tiver o carro tal. E aí ele fazia todo o sacrifício, entrava em prestação, comprava o carro tal. Saiu um modelo mais moderno, mais novo. Acabou a felicidade dele. O telefone, o cara queria o iPhone tal. No mês seguinte saiu outro iPhone. Acabou a felicidade, já não tem mais aquilo. Ele falou que é uma ilusão. Porque o cara está depositando a felicidade dele numa coisa que tem um valor limitado. Passageiro. E ele nunca está satisfeito. Ele nunca está satisfeito. Porque sempre vai ter uma coisa melhor. O que o Espiritismo faz? A matéria não atrapalha. O apego a ela, sim. A riqueza não atrapalha. O apego à riqueza, sim. É isso que a doutrina nos fala. Ninguém condena nada. Ninguém condena. Não é condenar para ser rico, ter bens, ter conforto, nada disso. O problema é o apego que tu tem a essas coisas. Isso é que pode dificultar a tua vida. A expressão grandemente maravilhados, que está no versículo 25, literalmente seria batidos fora de si mesmo. É como se eles tivessem perdido totalmente o sentido de tudo, né? Sendo uma expressão forte para expressar grande surpresa. Este versículo indica que os discípulos até então aceitavam a ideia, muito comum entre os judeus, de que as riquezas evidenciam as bênçãos e a aprovação de Deus, e que, portanto, o homem rico tinha uma evidência inerente da aprovação de Deus. Para eles, dentro da cultura judaica, o que eles entendiam? O rico estava no céu. Era um abençoado. Aí Jesus fala o contrário. Fala que é difícil. Aí eles falam assim, pô, quem vai poder se salvar? Se aqueles que são abençoados por Deus não vão entrar, podem não entrar, quem vai entrar? A ideia que formavam era essa. Se o indivíduo que tem evidências de gozar as bênçãos divinas não pode entrar no reino dos céus, então quem pode entrar? Se a visão judaica é de que o rico é abençoado por Deus e ele pode não entrar, quem vai entrar? Se o pobre que era desprezado por Deus entraria, como ele entraria? Jesus, ele muda um paradigma. Ele muda de forma radical, gente. O pobre, por sua vez, própria condição de penúria, mostra que Deus não o está abençoando, pois de outra maneira não seria pobre. Essa era a visão. Portanto, seria de se esperar que os pobres não entrassem no reino dos céus, e sim os ricos. Aí Jesus fala, bem-abençoados os pobres, bem-aventurados, né, os pobres de espírito. Ou, traduzindo o termo lá do grego, que é o Macários, extremamente feliz. Vive uma festa de felicidade, os pobres. Aí começam os discípulos a ficar voando, né? Eles não conseguiam entender muito essas coisas. Eles foram entender muito depois. Principalmente com o advento de Paulo de Tarso. Que Paulo de Tarso, quando começa a escrever as epístolas, ele começa a esclarecer, porque Paulo de Tarso, a gente não podemos esquecer, que ele era um fariseu, um estudioso do Velho Testamento. Então ele tinha um conhecimento profundo nas leis. E aí, quando ele começa a ver a maneira de Jesus falar, ele cria a primeira teologia. Carta aos Hebreus, Romanos, é teológica.
Ele começa a interpretar o que Jesus falou para botar com facilidade para o entendimento do ser humano. E aí ele começa a falar dessas coisas. Porque os discípulos até então não tinham entendido nada. Porque eram difíceis de entender. E aí Paulo começa a... encontrava problema. Ele escrevia as cartas. As cartas de Paulo, normalmente, são cartas para orientar uma comunidade referente a problemas que estavam existindo lá. E aí ele começa a esclarecer essas coisas. Paulo, ele descortina muito o evangelho. Paulo, para mim, é o principal apóstolo do evangelho, é Paulo. A pessoa fala, Pedro, primeiro papa. Eu não vou nem entrar aqui, que eu já mostrei estudo sobre isso. Não existe passagem nenhuma no evangelho que coloque Pedro como primeiro papa. Até porque não existia papado, não existia nada disso. A igreja como nós vemos hoje, ela foi criada por Constantino. Séculos depois. Quando a Roma assume a igreja como religião principal. E aí Constantino que cria, principalmente a mãe de Constantino, né? Que cria essa teologia toda nova que a gente encontra aí dentro da igreja. Ele fala assim, Jesus fundou a igreja. Jesus não fundou a igreja nenhuma, gente. Os primeiros a fundar a igreja, que a gente poderia dizer, quem fundou a igreja, a gente poderia até forçando barra dizer que foi Paulo de Tarso, que ele fundou as eclesias, que é, dentro da linguagem judaica, grupos de estudos das leis de Deus. Foi o que Paulo fez. Porque ninguém tinha nada sobre isso. Porque Jesus criou a igreja. Não tem passagem que diga isso. Até porque Jesus era judeu, gente. Jesus era judeu. A gente vai vendo o evangelho de Jesus, a gente vê lá Mateus, Marcos e Lucas, que tem os sermões apocalípticos ou escatológicos de Jesus. O que Jesus coloca como base para a transformação do mundo? O judaísmo. Jesus não fala em catolicismo, em cristianismo, ele fala em judaísmo. Quando você vai para o Apocalipse de João, né, que é o livro mais enigmático que tem, é difícil de estudar, é muito cifrado, é muito simbólico, você tem que entender muita simbologia da cultura judaica. Não é fácil de estudar. Não é fácil de estudar. Quando você pega ali, ponto principal da transformação do mundo, o judaísmo. Aí você fala, como é que... As profecias do Velho Testamento, o ponto principal, o judaísmo. Então você não tem. Jesus não criou o cristianismo, nós que criamos. Nós somos uma dissidência do judaísmo. Nós somos dissidência do judaísmo. Então, o judaísmo ele tem um papel principal. Papel principal. Quando a gente vai falar das bestas do Apocalipse, tem duas bestas. A que vem das águas, a que vem das terras. A que vem da terra é pacificado, que é Roma. Porque é uma besta que tem 7 cabeças. E Roma está sob 7 colinas. Aquela região de Roma, naquela época, era sob 7 colinas. Tanto é que é o império das 7 colinas. Isso é pacificado. Agora, o problema é essa segunda besta que vai adorar a primeira e fazer com que todo mundo a siga. Esse que é o que todo mundo vem buscando, entender o que vai ser. É que a gente fala assim, fugindo um pouco do assunto. Porque o que Jesus fala lá no sermão de Mateus, que vocês vão ver rumores de guerras, pandemias, maremotos. Mas não se assustem. Não é o fim. É o princípio das dores. Por que o princípio das dores? Vamos para a cultura judaica. Na cultura judaica do Velho Testamento, todas as vezes que falava de dores, princípio de dores, eram as dores do parto. Ou seja, o nascimento de uma nova era. Quando você começar a ver tudo isso que está acontecendo por aí, é o início do nascimento de uma nova era. Que é a reforma do mundo. Está escrito, gente. Só que está escrito, você tem que entender. Para você que tem que entender isso, você tem que ir lá na cultura judaica. O que significa cada tipo de frase, tudo. Os 7 que estão escritos, as 7 colinas, tudo você tem que entender para conseguir. É muito difícil de entender. Uma pessoa comum que vai estudar não consegue entender, é difícil. Não vai, gente.
Então a gente tem que olhar com bastante calma, com bastante tranquilidade, tentar entender o que está acontecendo e tentar trazer sempre para dentro da cultura judaica para que a gente possa compreender o que Jesus falou. Porque senão a gente vai compreender com tudo de errado. Jesus falou inserido dentro de uma cultura. A gente está querendo fazer entendimento dentro da nossa cultura, que não tem nada a ver com a dele, e as coisas vão ser totalmente distorcidas. Vou ter que ler lá. E aí, ouvindo isso, né? Diversos intérpretes apresentam interpretações menos prováveis do que aquela que já foi dada como seja. E aí vem as interpretações teológicas. Primeira, a que se baseia na suposição de que todos têm mais ou menos o mesmo apego às coisas materiais. E assim, todos são semelhantes ao rico. Isso talvez expresse uma verdade, isto é, que as pessoas não precisam ser ricas para serem materialistas, pois o materialismo pode ser defeito até mesmo dos pobres. Essa ideia, porém, embora expresse certa verdade, não é ensinada no texto. Você pode até entender isso, que é uma verdade. Tem pobre e rico que são apegados à matéria. Mas Jesus não fala sobre isso. Aí é uma forçação de barra para uma interpretação. Os ricos dispõem dos meios necessários para realizar muitas coisas boas e humanitárias. E se nem os ricos podem alcançar o reino, como seria possível para os pobres, que não contam com os mesmos meios, praticar as boas obras? Essa interpretação, no entanto, como é evidente, está muito longe do verdadeiro sentido desse versículo. Quem disse que caridade só se faz com dinheiro? Boas obras só se faz com dinheiro? Então você não veria pessoas fazendo caridade. A gente aqui na comunidade tem a Regina. Mora aqui. Regina ajuda Deus e o mundo, não sei como. E não é rica, gente, é pobre. Sempre foi batalhadora, trabalhadora. Quando a gente bateu essa laje aqui, eu acho que foi a pessoa que mais virou laje, foi ela. Regina com cimento na canela, com pá virando laje. Os homens tudo cansados, a Regina ralando, que não é doida. E ajuda Deus e o mundo. Tu vê assim, Regina tá com... A família tal tá com problema, ela levou pra casa dela até a pessoa se equilibrar. Não sei quem tá com problema, ela tá ajudando. Ela divide o que não tem. E é pobre. Trabalhador aqui de primeira hora. Tá desde que a gente fundou a casa, tá aqui com a gente. Precisou ser rica? Não. Então essa conversa é balela, né? Dizer que só rico pode ajudar porque tem dinheiro. Outros pensam que a própria condição de ser rico condena o indivíduo a bastardo ou torna-o menos digno de herdar o reino dos céus. Contudo, Jesus não ensinou que as riquezas são inerentemente mais, como alguma forma de enfermidade ou peste. Ele não disse que é má. Ele disse que ela dificulta. Mas ele não disse que ia levar. Depende do que tu vai fazer com a riqueza. Qualquer coisa que está na nossa mão é neutro. Depende do que eu quero fazer com ela. Eu posso ter uma faca para cortar carne, cortar legumes, cortar fruta, ou para enfiar em alguém. A faca é má? Não. Má é a atitude do homem. Pensar nesse aspecto. Outra interpretação que também está longe do sentido real deste versículo é a que diz que as riquezas são mais e servem de obstáculo à entrada do reino dos céus, quanto mais o pecado. Assim, as pessoas que têm pecado, que é a condição de todas as criaturas humanas, certamente não podem alcançar o reino dos céus. Não é isso também que o texto explica. Todos nós temos pecados. Se não tivéssemos, nós seríamos espíritos puros. Então, pecado, gente, entender pecado como defeito moral. Defeito moral. Todos nós temos. Não tem alguém dizer assim, eu não tenho pecado nenhum. A gente está parecendo o jovem rico, que Jesus falou assim, olha, para encontrar o reino do céu, tem que seguir os mandamentos. Eu sigo o Deus da minha mocidade. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, entendi. Então vende tudo aí, vamos me ajudar. Ele, aí não. Não tinha todas as... Ele não seguia todos os mandamentos. E Jesus nem falou, ele falou os mandamentos sociais. Jesus ele só fala dos mandamentos sociais, é aquele do lidar com o outro. Porque os mandamentos, os 10 mandamentos, tem mandamentos da lei de Deus,
Que os mandamentos do teu convívio com Deus e os mandamentos sociais, do teu convívio com o outro. Jesus falou com ele só dos mandamentos sociais. Ele falou, não, eu cumpro tudo isso. Aí ele falou, cumpro tudo isso, então dá, pega, vende tudo aí, vem ficar comigo. O cara já pulou fora. Porque ele, na realidade, não vivia tudo isso. Outros intérpretes interpretam que nessa passagem salvação não se refere à vida do outro mundo, e sim à vida no reino temporal, o reino da terra e os privilégios próprios desse reino. E que Jesus quis indicar que o rico não teria nenhuma posição de autoridade nesse reino. Gente, o evangelho de Jesus é o evangelho do reino. Tudo que Jesus fala, ele se refere ao reino espiritual, ao reino de Deus ou o reino dos céus, dependendo do evangelho. Então dizer que reino na terra, Jesus ele fala o tempo todo do reino importante, quando ele fala, é do reino dos céus. O que é? É o crescimento interno. Não desse reino material que tem riqueza, não é nada disso. Isso não é ponto de observação de Jesus nessa passagem, de forma alguma. Riqueza como instrumento. Quando bem usada a riqueza, ela auxilia, ela sustenta e promove o bem. É o que eu falo, ela por si só é neutra. A riqueza é neutra. Ela pode auxiliar, virar um instrumento de bem-estar para muitas pessoas. Ela pode sustentar muitas pessoas que estão na pobreza, que estão na dificuldade, que estão na carência de tudo. Ela pode promover o bem. Quando as pessoas usam o dinheiro dela para promover o crescimento dos outros, a melhoria da vida. Pode ser em todos os aspectos. Mas também, quando mal utilizada, ela escraviza. Ela afasta. E ela endurece o coração. É o que fazemos das coisas. E não a coisa em si. Sempre será assim. O Espiritismo fala, o Espírito responde pelo uso dos bens. A cada um será dado segundo as suas realizações. O indivíduo, o Espírito, responde pelo uso dos bens. O que você fez com o que você tem? É isso que vão te perguntar. Não quanto você tinha, mas o que você fez com o que você tinha. É isso que vai ser perguntado a todos nós. Nós estamos preparados para seguir Jesus com leveza? Estamos preparados? Seguir Jesus, gente, não é tarefa fácil. Não é fácil. Paulo de Tarso fala, né, de ser imitador do Cristo, ou seja, fazer aquilo que Jesus fazia. Não é tarefa fácil. E Paulo chega um momento da vida dele e falou assim, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. A gente tem condição de falar isso? Paulo chegou a um ponto de abnegação tamanha que ele vivia aquilo que o Cristo pregou. Porque ele fala, Cristo vive dentro dele. A gente não está nessa condição. A gente não consegue seguir Jesus com leveza. A gente está tentando. A gente também não tem que desistir, ficar desanimado por causa disso. Ah, não, eu não consigo. Eu não consigo hoje. A gente olha para Paulo de Tarso, mas a gente esquece que é um espírito milenar, que já tinha lutado diversas batalhas morais, que aos poucos foi crescendo, porque era já um entendedor muito profundo das leis de Deus, só que tinha uma interpretação judaica errada. Quando ele se depara com o próprio Cristo na estrada de Damasco, que ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele muda totalmente. Ele dá uma guinada na vida dele. Francisco de Assis, o patrono da nossa casa aqui, foi outro. Era um devasso, mulherengo, bêbado, farrista, até que ele se encontra com Cristo. E aí, quando ele se encontra com Cristo, ele muda totalmente a vida dele. Ele dá a guinada. Mas essas pessoas têm uma diferença com a gente. Coragem de fazer isso. A gente não tem. A gente não tem coragem de dar uma guinada na nossa vida e todo mundo nos criticar.
Porque o meio vai te criticar. Eles tiveram. Pagaram um preço altíssimo, mas tiveram. Maria Madalena, outra, rica, que virou prostituta, né? Depois, porque é mulher, mundo machista, tem que botar um defeito. Aí disseram que a mulher era prostituta. Mentira absoluta. Ela era prostituída da lei. Casamento de judeu com gentio. Os pais dela, um era judeu, o outro é gentio. Então ela era prostituída da lei. Não significa que era uma prostituta, que são termos totalmente diferentes. Mas outra pessoa forte, rica, abandonou tudo para seguir Jesus. E foi rejeitada pelos discípulos quando Jesus morreu. Jesus aparece primeiro para ela. Mas uma sociedade machista, vou ficar andando com a mulher atrás da gente. Aí sabe o que ela fez? Ela foi pro Vale dos Leprosos. Morreu leprosa, cuidando dos leprosos. Ela deu uma guinada na vida dela. Real. O que os discípulos não tiveram coragem de fazer. E encerramos. Falar de Jesus é simples e complicado ao mesmo tempo, né? Não é fácil não, gente. O Evangelho de Jesus, ele é muito difícil muitas vezes de entender. Porque a gente está há 2000 anos do que o Cristo falou. Então não é fácil você conseguir pegar todas as frases ditas por Jesus e interpretá-las com simplicidade, porque você precisa ter o conhecimento da cultura, as leis judaicas, o Velho Testamento, a lei romana, a cultura dos gregos, que tudo está influenciando ali. Então a gente tem que ter uma cultura sobre isso, para fazer uma interpretação. E as pessoas hoje não querem estudar. A pessoa pega aquilo ali e interpreta, porque é fácil. Faz uma interpretação dentro de uma visão atual, distorce tudo e sai falando aos quatro ventos que entende muito do Evangelho. Não é fácil não, gente. Porque é complexo. Por causa disso. Tu vê quantas citações a gente teve que ir lá para trás e falar o porquê que Jesus usou certas coisas. Por que Jesus abordou certos temas. Não é fácil. Ninguém está aí para isso. Cada vez mais as pessoas estão querendo coisas prontas. Ninguém debruça mais sobre nada para estudar. A pessoa quer coisa pronta. Por isso que hoje está cheio de influência. Pessoa que não sabe de nada influencia todo mundo. Dentro das suas loucuras. A pessoa acha que sabe de alguma coisa, começa a falar, todo mundo fala superficialmente de alguma coisa, as pessoas querem coisas prontas, já mastigadas, para não ter trabalho, e aí passam a repetir aquilo como se fosse uma verdade. Quando você vai observar realmente, é extremamente superficial o que as pessoas falam. Dá trabalho estudar, gente. Preparar uma palestra dessa não é fácil. Você fica horas em cima, fazendo pesquisa, buscando termos, buscando... Não sei o que aconteceu, que eu tinha aqui... Deixa eu até ver se eu não pulei. Todas as palavras-chave... Não. Eu tinha botado uma tabela com todas as palavras-chave do texto. Não sei o que aconteceu, apagou. Até ontem estava aí. Eu ontem, antes de eu fechar o computador, revisei, estava tudo certinho, estava inclusive todas as palavras-chave, elas não sei por que não vieram. Mas cada uma dessas palavras-chave, o que ela significa, o que é mamon, o que é tesouro, o que é tudo. As palavras principais de cada um desses versículos eu tinha relacionado. Você tem que olhar isso. Você tem que ir lá para a cultura judaica, você tem que ir livros que comentam, livros da época do judaísmo que comentam o judaísmo. Que eram livros escritos pelos rabinos, os comentários dos grandes rabinos da época que comentavam, faziam interpretações teológicas do Velho Testamento. Você tem que olhar isso. Não é fácil. Dá trabalho. Tem livros bons que já trazem alguma coisa sobre isso? Tem bons livros. Tem bíblias comentadas. Tem Bíblia que é palavra-chave, que a gente chama Bíblia da palavra-chave. Cada passagem tem a palavra-chave em grego e em hebraico, para você fazer comparações do que as palavras significavam. Então, mas estudo demanda tempo. E quem quer estudar? Quem quer estudar, né? A gente vê a própria doutrina espírita, a dificuldade que a gente tem para as pessoas se enganjarem em grupos de estudo. Ninguém quer estudar, gente.
Né? Até que aqui a gente não pode reclamar que a gente tem um bom grupo de estudo, né? As pessoas têm uma boa participação, mas não é comum, as pessoas não querem estudar. A pessoa prefere ir para a internet, botar lá o que ela quer saber e aceitar a primeira ideia que seja mais palatável para ela. E aí a gente fica cheio de distorções em todos os aspectos. Né? Isso aí, gente. Semana que vem vamos estar aqui mais uma vez, estudando, seguindo mais um pouquinho à frente, mais uma passagem do Evangelho, né? Vamos estudar com calma, com paciência. Capítulo 19 que a gente está, né? Versículo 23 e 25. Esse estudo, se eu não me engano, é o número 240 e pouco do Evangelho de Mateus. A gente está com bastante calma. Vai chegar uns 400 estudos para poder fazer o Mateus todo. E aos poucos a gente vai estudando. As pessoas normalmente pegam uma passagem inteira, uma parábola, qualquer coisa, pega ela inteira e faz elas de uma vez só. Eu não gosto de fazer assim, eu prefiro dividir elas em pontos estratégicos e na minúcia de cada uma passagem. Daí você vem para outra, e depois você faz um arremate final. E daí você consegue ampliar a capacidade de entendimento. As pessoas não estão para aí, não querem mais saber disso. Então é assim que a gente vai, vamos tocando a vida. Então que Jesus nos abençoe. Vamos para o trabalho agora, né? Que tem muita coisa aí para fazer, tem bastante atendimento hoje para se fazer. A Jaqueline, a médica que trabalha com a doutora Érica, não pôde vir porque ela está doente. Estava indo até de manhã para o hospital, ela é médica e tudo, mas ela está com problemas de saúde, então ela foi hoje para o médico, não teve como vir, passou a noite acordada. Então, ela não vem, então a gente vai fazer um esforço para atender todo mundo. E vamos que vamos. Já estou atrasado aqui na hora para variar, mas a gente chega lá e dá para atender todo mundo. Que Jesus nos abençoe.